Como a Camila, a Ana tem falado, a respeito desse final de semana agora, que vai vir, nós temos grandes expectativas. Eu queria que você, no nome de Jesus, você fechasse seus olhos. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pela palavra que Ele vai trazer para nós hoje. Eu creio que você vai ser bastante impactado no nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor venha, Pai, trazer essa palavra hoje através do Teu servo. Usa-o de uma forma poderosa. Pai, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, de uma forma total, radical. E que em nome de Jesus nós possamos entender e praticar a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, queridos. Bom, esse mês aqui nós estamos falando a respeito de recalcular a rota. Tem um filmezinho, não sei se tem esse filmezinho, mas não tem problema, não passa. O que é um recalcular? Recalcular, na grande realidade, é algo que, quando se fala em recalcular, é porque um dia já foi calculado. Um dia você já fez alguma coisa e não deu certo. Por algum motivo qualquer não deu certo. Então você teve que refazer. Teve que fazer de uma forma que agora você imagina que vai dar certo. E nós estamos na terceira parte do recalculando a nossa rota. Fala assim: recalculando a minha rota. E eu quero hoje falar para você o seguinte: se você realmente quer se encher da presença de Deus, então você precisa se esvaziar. Quem está me entendendo? Quando nós queremos nos encher da presença de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que antes nos esvaziar. Esvaziar de quê? Esvaziar de pensamentos ruins. Esvaziar de quê? Esvaziar de ansiedade. Quantas e quantas pessoas sofrem de ansiedade? Quem aqui sofre de ansiedade? É ansiosa para tudo. Nervosa. Quem é nervosa aqui, irado aqui? Quem é? Qualquer coisinha já está chutando o pau da barraca, né? Quem é aqui depressivo? Depressivo é uma doença, né? Mas tem muita gente que, quando percebe, já está lá em depressão. Quando menos percebendo, já está totalmente deprimido com qualquer coisa que aconteça na sua vida. Sabe, se esvaziar de preocupações. Quantos e quantos de nós nos preocupamos com coisas que ainda não aconteceram e que nem vão acontecer em nome de Jesus? Quem crê nisso? Fala assim: não vai acontecer nada de mal. Só que a grande realidade, queridos, é o seguinte: quando nós viemos a Deus, não é porque nós somos agora crentes em Cristo Jesus que tudo acabou. Muito pelo contrário, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte, que quando você aceita a Jesus, as coisas vão começar a acontecer, sim. Que é para quê? Para que nós possamos crescer. Então nós temos que nos esvaziar de quê? De os fracassos. Quantas e quantas pessoas se sentem fracassadas? As pessoas não conseguem dar andamento em suas próprias vidas porque se sentem fracassadas, derrotadas. Nem começam, não iniciam, já se sentem derrotadas. Medo do futuro. Quantos aqui tem medo do futuro? Teve uma época na minha vida que eu contava, assim, as crianças eram pequenininhas, meus filhos eram pequenos, e eu contava, de 7 em 7 anos vai acontecer alguma coisa na minha vida. Eu já programava o que ia acontecer daqui a 7 anos. Até que um dia eu falei: não é possível. Chega de programar. E tudo que você programa dá certo. Ou para o mal ou para o bem. Tudo que você pensa dá certo. Se você pensa que algo vai dar errado, vai dar errado. Mas se você coloca na sua cabeça que vai dar certo, vai. Gente triste. Quantas e quantas pessoas vivem tristes, desanimadas. Não sai, sabe? Não sai um sorriso no seu rosto, por nada. Por melhor que esteja a situação, ela não sorri. É necessário, queridos, que nós assumamos que nascemos em pecado.
Todos nós nascemos em pecado. Mas eu tenho uma notícia: nós somos redimidos e resgatados por Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Todos nós somos resgatados. Todos nós somos redimidos. Nós somos santos, lutando contra o pecado. Todos nós somos santos, lutando contra o pecado. Todos os dias, todo momento nós pecamos. Mas nós somos redimidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou falar só 3 palavrinhas, vai até aparecer aqui. São 3 palavras transliterado do hebraico para o português. A primeira palavra é a palavra chatá. Fala assim, chatá. Chatá mesmo. No hebraico é outra letra. Não sei se vocês não sabem, lógico, eu também não sabia. Mas o hebraico não tem vogal, só tem consoante. São 26 palavras. São 26 letras do hebraico. Então, chatá. O que significa chatá? Chatá significa errar o caminho. Muitas pessoas pecam errando. Está andando na direção certa, de repente sai para a direita ou sai para a esquerda, fica errando. A outra palavra é avon. Quem sabia que avon é uma palavra hebraica? Avon significa vaidade. Quantas pessoas vaidosas, em excesso. A vaidade, principalmente da mulher, é algo maravilhoso, mas a vaidade em excesso chega até a ser pecado. A pessoa é tão orgulhosa, tão vaidosa, que esquece até de Deus. E a outra palavra é pechá, que é rebelião. Aí se trata do moral da pessoa. A pessoa se rebela contra autoridades, se rebela contra tudo. Aí entra na parte de rebelião. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Pode abrir também o seu celular, ou se não olhar aqui que vai ter também. Pode ser que esteja uma versão diferenciada, mas o sentido é o mesmo. Diz assim, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse a Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui, queridos, Paulo, quando escreveu essa carta para os filipenses, ele foi bem tranquilo e sincero e assim radical ao dizer que Jesus, ele veio para cá como homem. Jesus, ele nasceu na manjedoura. Jesus, ele deixou de ser Deus para viver como homem. O seu Pai, Deus, o deu a nós, o seu único filho, para que morresse por nós. E quando nós falamos isso, Paulo quis dizer para aquele povo, naquele momento, lá em Filipos, lá para os filipenses, ele estava exortando aquele povo, dizendo: olha, da mesma forma que Jesus sofreu, você é um homem, você passa também as mesmas situações. Jesus passou a mesma coisa. Hoje a Ana estava falando a respeito daquele filme, que era o diretor do filme era o Mel Gibson, né? É isso? O Mel Gibson, ele fez praticamente, não foi real isso que aconteceu, essa parte, essa cena, não foi assim real, mas chegou à realidade, ou seja, foi bem pior. O que Jesus passou foi bem pior. O que Jesus sofreu foi pior do que nós imaginamos. E Paulo aqui, ele estava alertando aquele povo de Filipe. Ele estava alertando.
dizendo para aquele povo o seguinte: para eles abrirem mão, ou seja, esvaziar-se daquilo que todos estavam sentindo naquele momento, esvaziar-se das coisas mundanas, esvaziar-se dos pecados, esvaziar-se de todas aquelas coisas que nós acabamos de falar: depressão, humilhação, tristeza e grandes outras coisas mais. Porque Jesus também se humilhou, Jesus também se esvaziou. E ele disse assim, falou assim para aquele povo, ele falou assim, no versículo 6, falou assim: olha, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só que interessante. Você sabe o que significa a palavra usurpação? Usurpação, se você olhar e ver no dicionário, significa o seguinte: é um crime que consiste na ação de se apossar de alguma coisa, cargo ou função que não lhe pertence por direito. Ou seja, Jesus, sendo Deus, ele não usurpou de ser Deus. Jesus, sendo Deus, ele não tomou o lugar de Deus. Ele simplesmente obedeceu. E se você seguir mais adiante, você vai ver que Jesus, ele se colocou como homem, porque se ele viesse como Deus, hoje talvez nós não estaríamos aqui. Porque se ele se colocou como Deus, ele está dizendo: olha, a mesma coisa que você sofre, eu sofri, e eu sei que você pode ser vencedor. E eu quero que você diga assim: eu sei, fala assim, eu sei que eu posso ser vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por quê? Porque ele sofreu na carne como homem. Então tudo que você falar em termos de acontecimentos na sua vida, ele passou. Ele passou até pior. Tem uma cena nesse filme que, assim, a gente estava no cinema na época também, nesse filme, que o guarda lá, o carrasco lá, ele dá uma chicotada, e o chicote naquela época tinha umas pontas de aço, e quando chegou e tocou numa parte do corpo de Jesus, quem se lembra desse filme, puxou assim, veio um pedaço de pele assim, ó. Veio direto esse pedaço de pele naquele chicote. Queridos, quando tem uma unha encravada, a gente já sofre, já berra. Quando tem uma unha encravada, já não aguenta mais. Imagine sair um pedaço da pele, um pedaço de carne, numa chicotada. E talvez até você esteja falando: poxa, mas eu estou sofrendo, mas eu estou passando por uma depressão, eu estou passando por uma dificuldade. E Jesus está falando assim para você: o que você está passando, eu passei. Então você pode se esvaziar. Você pode se esvaziar, porque vem muito mais para você. Você se esvaziando, eu posso encher você no nome de Jesus. Sabe, queridos, a única coisa que nós podemos e devemos fazer é algo que está bem atrás aqui na minha direita: fazer acontecer. Fala assim: fazer acontecer na minha vida no nome de Jesus. Se esvaziar, deixar as coisas acontecerem, se esvaziar, deixar que Jesus tome conta da sua vida e faça a sua vida de uma maneira sobrenatural. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 25, na primeira parte, está dizendo assim, está lá também se você quiser ler: assim está também escrito, está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Aqui está falando sobre dois Adãos. O Adão primeiro, que eu vou falar agora, que é o Adão alma vivente, ou seja, Adão, que nós conhecemos. Quem conheceu aqui Adão? Tem gente que está esperando para chegar lá no céu para ter uma conversa com Adão, para ver por que ele fez tudo aquilo. Tem gente que está esperando esse momento tão precioso, falar: Adão, por que você fez aquilo? E Adão,
foi o primeiro homem, ele veio como homem. Mas olha que maravilha, queridos, que aconteceu com esse homem Adão. E para você ver como o negócio é tão complicado quando nós invertemos as coisas. Adão, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus criou o homem. Deus criou o homem segundo a semelhança dele. Ele falou assim: olha, escuta, eu vou criar um homem segundo a minha imagem e semelhança. E ele fez isso e Adão apareceu. E ele disse ainda, completou assim, ó, macho e fêmeas. Ele criou o homem e a mulher. Interessante que lá em Gênesis também, no capítulo 1, do versículo 28, um versículo seguinte, ele diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Deus abençoou e disse a ele, ou seja, deu uma ordem para ele, falou assim, ó, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, fala assim, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha só que interessante. Imagine você, queridos, quem aqui já se imaginou num paraíso? Num lugar, mas já se imaginou? Que coisa linda, você lá num paraíso, onde já teve uma parte, o Daniel acho que vai se lembrar, acho que o Marcos também. Teve uma parte que no exército, teve lá era um curso para cabos e sargentos. E tinha uma mesa que era feita na floresta, porque o treinamento era na floresta. E essa mesa era uma mesa farta. Tudo que você imaginava tinha lá, bolo, de tudo quanto era tipo, comida, de tudo quanto era tipo, assada, frutas, tudo quanto era tipo de frutas. E o soldado que estava pretendendo a ser sargento ou cabo, ele tinha que passar por aquele momento, meio-dia, a hora do almoço, em jejum, passando por grandes dificuldades, porque antes de chegar naquela mesa, ele já tinha passado por outros tipos de coisas, com uma fome tremenda, mas só passando e olhando, não podia nem pegar em nada, só para olhar. Imagina você num paraíso onde tem tudo que você imagina. Você não precisa fazer nada. Você olha assim, você está deitado. Quem já ficou assim deitado? Quem já foi assim, por exemplo, num laranjal, numa fazenda, você fica assim, aí você só fica embaixo da árvore assim, você pega a laranja assim, descasca. Quem já fez isso daí? Eu fiz uma vez quando eu era pequeno. Muito gostoso. Imagina você num tempo desse. E Deus falou assim para Adão, falou assim: Adão, olha o que vai acontecer, Adão. Frutificai e multiplicai e enche essa terra e dominai sobre tudo isso. Adão, sobre tudo que está aqui você vai ser o dominador. Você vai governar, você vai fazer tudo, Adão. Você vai ser o rei desse lugar. E olha, ele não só falou isso assim, ele falou mais ainda, ele falou assim, ó, e sobre todas as aves dos céus e todos os animais sobre a terra, tudo. Você vai fazer tudo, você vai dar nome para os animais. Inteligência brutal deu para Adão. Você vai fazer tudo isso. Você vai dominar tudo isso daqui. Eu preciso de alguém com confiança para fazer isso daqui. Esse homem é você, Adão. Esse homem é você. Mas ele também traçou uma rota para ele. Ele disse assim para ele, assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Falou assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou o homem, assim como criou toda a humanidade. Mas aqui, o que ele fez? Ele mudou a rota. Aqui ele formou Adão da maneira que ele queria. Mas para ele decidir o que ele queria fazer, ele formou o homem da maneira que ele queria, mas com pensamento.
Se você quiser fazer isso, você faz. Se você quiser fazer aquilo, você faz. E deu uma ordem para ele. Falou assim para ele lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, a Adão, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente você morrerá. Deus deu uma ordem para ele. Deus deu tudo, mas ele deu uma ordem. Eu falo assim: o dia que você comer daquela árvore, você vai morrer, porque não é para você fazer. E hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, queridos. E nós estamos vivendo, quem já ouviu falar aqui na relativismo? Quem já ouviu falar? Relativismo. Sabe o que é relativismo? Assim, ó, a teoria do relativismo é o seguinte, ó: nem tudo que é bom é mal. Ó, nem tudo que é mal mesmo. E nem tudo que é bom mesmo. Aí começam a surgir, assim na cabeça das pessoas, grandes confusões. Por exemplo, homens de Deus, homens teólogos, começam a dizer por aí que a Bíblia tem que ser mudada, que a Bíblia tem que ser alterada, porque a Bíblia é muito velha, já foi escrita há mais de 2000 anos atrás, então tem muitas coisas que precisam ser alteradas. E o interessante é que muitos que não leem a Bíblia e ainda ouvem pessoas que falam esse tipo de situação. Esses dias eu estava vendo um homem falando, um padre, um rapaz aí, falando assim, ele colocando, sabe sabe quando a pessoa fala assim, será que é Deus mesmo? Sabe quando fala assim uma palavra, ele pega um texto da Bíblia e fala assim, mas, poxa, por que Deus então deixa o cara morrer? Por que Deus então, tipo jogando, que nem o Samuel fala, o Sam sempre fala, tipo, né? Tipo, falando assim para a pessoa, será que é Deus mesmo? Se Deus fala que não vai fazer, mas será que é Ele mesmo? A pessoa fica confusa. A pessoa sabe, ela fica sem saber para onde ir. E agora, será que é Deus mesmo? A teoria do relativismo. Ou seja, nem tudo que é bom mesmo, nem tudo que é mal mesmo. Será que é Deus que está falando mesmo? Queridos, nós estamos ouvindo tantas coisas pela internet, pela mídia, no sentido geral. Muitas coisas nós estamos vendo. A família é composta pelo quê? Um homem, uma mulher e os filhos. Amém? Todo mundo até aí? Deus falou. Deus criou o homem, a mulher. Não é isso? Mas estão tentando fazer que nós engolimos uma teoria de que não é isso. O amor é amor. O importante é amar. Love. O importante é o amor. É essa teoria que se diz. É essa teoria que fazem nós engolirmos. Essa teoria que faz com que a gente entenda. Então, eu vou falar, pai. A palavra pai significa no hebreu, Abba. Fala assim, Abba. Não sei se ela vai passar lá, ó. Pai, Abba. No hebraico, sabe o que significa pai? Ou seja, Abba, no hebraico, significa força da casa. Ou seja, na casa tem que ter alguém que tenha força. Não estou falando força física, estou falando força no sentido geral. Força de dominar uma família, força de fazer de uma família, força de educar filhos, força de manejar uma família. Mãe significa ima no hebraico. Ima significa a serva que liga. Ou seja, a mãe é aquela que faz a ligação dos filhos com os pais. A mãe é aquela que faz a ligação das finanças, aquela que cuida das coisas quando o pai não está. É um casamento, é uma junção. E filho é bem.
no hebraico, que significa o multiplicador da casa, porque através dele vem outros. Quem está esperando um bebê aí? Amém. Quem quer esperar? Amém. É um multiplicador. Mas isso estão tentando fazer com que não exista mais. Isso estão tentando fazer que isso não é verdade. Estão tentando dizer que isso não é para nós. Tanto é verdade que em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem um candidato a prefeito que está agora no segundo turno, está disputando, que ele é comunista. E ele é totalmente a favor de tudo isso contra. Então, está uma luta lá em São Paulo. Imagina se esse homem ganha, meu Deus do céu. O que eu tenho que fazer? Me esvaziar para poder mudar a minha vida. Fala assim, eu tenho que me esvaziar para mudar a minha vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45, na segunda parte, diz assim: o homem Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão foi homem. O segundo Adão em espírito vivificante, Jesus. O primeiro Adão, o segundo Adão, Jesus. O que significa vivificante? Significa dar vigor, ânimo. Isso significa o vivificante. E Jesus foi o Adão como espírito vivificante. Jesus veio como homem. Jesus é tomado por esse esvaziamento, porque ele não queria ser Deus. Ele veio como homem e ele se esvaziou. Lá em Filipenses, mesmo no versículo 7, mas diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se aniquilou, ele se esvaziou, ele tomou a forma de um homem, ele se fez homem, para sofrer e para falar para nós que nós podemos. E lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, está dizendo assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, que é o próprio Jesus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, queridos? Sabe, esse texto tem muitas coisas que nós podemos tirar, mas eu só quero tirar uma delas, que está lá, que ele fala assim, que é Deus forte. Deus forte, no hebraico, significa El Gibor. O que é El Gibor? El Gibor, Gibor, vem dos Giborins. Os Giborins estão também lá em 2 Samuel capítulo 23, eu não vou passar aqui, mas capítulo 23, se você quiser anotar, você vê depois, versículo 8 ao 39, e também em 1 Crônicas capítulo 11, versículo 10 ao 47, que fala dos guerreiros de Davi. Giborins eram homens tão poderosos, tão heróicos, tão homens de verdade. Sabe o que eles faziam? Eles faziam de tudo para salvar o rei. Eles não deixavam que nada acontecesse ao rei. E aqui, El Gibor significa Deus, Gibor significa forte. Ou seja, um Deus forte, para que nós possamos entender que é o nosso Deus que nos tira de toda a situação errada, no nome de Jesus. Jesus faz parte de algo que a gente chama, muita gente não conhece, chama união hipostática. Eu queria que você anotasse e depois você verificasse isso daí. O que significa união hipostática? União hipostática significa duas existências. Ou seja, ele era 100% homem e 100% Deus. Fala assim, 100% homem e 100% Deus. Ele era homem e Deus. E também uma parte também que se chama diofisismo. O que é o diofisismo? Ele tinha duas naturezas. Dio significa dois, e physis significa natureza.
um traçado que nós podemos tirar de Adão e Jesus, das coisas que era Adão e das coisas que era Jesus. Adão, vou falar 7 só, 7 traçados, ou seja, um paralelo, 7 paralelos do homem para Jesus. O primeiro, fraqueza. Adão era fraco, ele caía em tudo, ele não tinha força para nada. Jesus era poder, Jesus era força, Jesus era o Deus Todo-Poderoso. O segundo, Adão era pobre, pobre de mente, pobre de entendimento, pobre de tudo. Jesus era riqueza, não só riqueza de material, mas a riqueza de todos os sentidos. Adão era ignorante, ignorância ele era ignorante. Quando eu falo ignorante, muitas vezes a pessoa é ignorante. Eu, por exemplo, sou ignorante em informática. Então, às vezes a pessoa é ignorante em mecânica. Ignorante não é um palavrão ou mesmo xingando alguém. É ignorante em certas situações. E ignorância era Adão. Deus era sabedoria. Adão era debilidade. Ele era débil. Jesus era força. Adão era desonra. Ele desonrava. Teve uma vez que Jesus estava passando e falou assim: é você, Jesus? Ele já sabia que tinha feito besteira. Jesus é honra. Adão era humilhação, Jesus é glória. Adão é culpa, Jesus é louvor. Lá em Salmos, no capítulo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas foram escritas. As coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Quem se lembra, lá em Apocalipse, está falando que, Apocalipse capítulo 5, versículo 2, está falando assim: um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem já viu esse texto ou já ouviu alguém falar? Deixa eu falar uma coisa para você. No versículo 3 de Apocalipse 5 diz assim: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quem é que já recebeu uma carta individual? Acho que todo mundo, né? Recebeu uma carta. Tá. Se você recebe essa carta e a sua mãe, ou seu pai, ou alguém lê por você, o que você faz? Vai ficar bravo? Tem uns que são irados aqui, né? Vai bater, né? Você vai ficar bravo? Tá. Por que você não pode? Por que não pode? Porque é até crime. Você abrir a carta de alguém é crime. A não ser que a pessoa autorize você a abrir essa carta. Mas ela não pode abrir. O que aqui João falou em Apocalipse capítulo 5? Ele falou assim, ó: a carta, essa carta, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir. Sabe o que está escrito nessa carta? É você, é a sua vida, é a minha vida. Tem uma carta lá no céu escrito sobre a minha vida e sobre a tua vida, escrita lá, e que ninguém pode abrir. Somente Jesus vai abrir, no nome de Jesus e no tempo certo, queridos. Você já tem uma carta lá no céu. Você já tem uma carta escrita no seu nome, lá, endereçada a você. Você já está com essa carta já. E olha que interessante, Jeremias 29:11, tem bastante versículo, mas já estou acabando, finalizando. Está dizendo assim, ó: porque eu bem sei os seus pensamentos, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem é que espera aqui algo tremendo em sua vida ainda hoje, como a Ana falou? Quem espera? Em nome de Jesus. Deus está falando assim, ó: porque é bem que sei os seus pensamentos. Deus conhece o seu pensamento. Eu não sei, mas Ele sabe o que você está pensando agora.
Deus sabe o que você está passando agora. Deus sabe como você está agora. E Ele fala assim: eu sei como você... E diz o seguinte, diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu espero que em nome de Jesus nós possamos ver a glória de Deus de uma forma sobrenatural acontecendo sobre as nossas vidas, acontecendo sobre a igreja, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre a nossa família, no nome de Jesus. Quem espera isso, diga amém. Fala assim: eu espero aquilo que nós esperamos. É algo tremendo, queridos. E eu quero finalizar com algo muito interessante, que eu quero que você anote na sua cabeça, no seu caderno, onde você quiser, que está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, e diz assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Bruno gosta de ler esse texto direto. Olha o que está dizendo aqui, para nós terminarmos e finalizarmos. Está dizendo assim, ó: Jesus disse: amarás. Esse amará está no futuro do presente simples. Eu tive que procurar lá em negócio lá de porque eu sou horrível em português, mas eu tive que procurar para descobrir. Fica no futuro do presente simples. Sabe o que Deus fez? Ele deu um mandamento para mim e para você: você vai amar o Senhor de todo o teu coração, no nome de Jesus. Fala assim: você vai amar. Ele está te dando uma ordem para mim e para você. E ele fala assim, ó: esse é o primeiro grande mandamento. E ele conclui dizendo o segundo grande mandamento, que diz assim, ó: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo. Olha para o próximo aí, olha para o seu próximo do lado aí. Amarás o teu próximo como, olha só, hein, ó, como a ti mesmo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se ama? Quem é que se ama? Eu me odeio, sabe? Eu me odeio. Quem é que se ama aqui? Olha o mandamento de Deus, cara. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você vai poder amar o seu próximo se você não se ama? Que amor você vai dar para o seu próximo se você não se ama? Se você se odeia? Se você se coloca abaixo? Como é que você pode se amar se você é uma pessoa irada, depressiva? Como é que você pode se amar se você é uma pessoa medrosa? Se você é uma pessoa, sabe, fracassada, derrotada, tem medo do futuro, medo até do agora? Como é que você pode se amar se você é uma pessoa triste, desanimada? E aqui Deus, ele dá uma ordenança para nós. Então o amar que Deus fala aqui não é, sabe, um sentimento, é uma ordenança. Deus fala assim: você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Então olha para a pessoa que está do seu lado assim: eu tenho que te amar. Principalmente casal, né? Eu tenho que te amar. O casal, que não sei se tem casal aqui que está meio enguiçado, né? Mas, né? Quando está sendo uma boa, é boa. Eu falo assim: não, eu te amo. Mas quando está nem querendo olhar para a cara do outro, porque eu te amo. Eu te amo bem longe daqui agora. Amarás a ti mesmo, ao seu próximo como a ti mesmo. Sabe, queridos, Deus está dando a nós, a mim e a você, Ele está ordenando que isso aconteça. Então se você não se ama, se você tem algum problema, então começa a resolver agora, começa a se esvaziar agora no nome de Jesus. Começa a fazer acontecer na sua vida, começa a se esvaziar agora. Tira tudo aquilo de ruim que acontece, está acontecendo com você.
Se você olha para uma pessoa e você não consegue amar essa pessoa por nada, porque amar alguém que é bom, que é meu amigo, é uma boa, né? É legal, né? Poxa, minha amiga, meu amigo, puxa, é fácil demais, né? Agora vai amar o seu inimigo. Vai amar aquele que te humilhou, aquele que te falou mal. Vai amar. Esses dias estava em casa, eu e a Claudineia, nós estávamos em oração. Aí nós escutamos uma palavra da Joyce Meyer, ela falando que você tem que amar o seu inimigo. Você tem que amar o seu inimigo. Aí logo em seguida nós começamos na minha parte de oração, a gente se separa, cada um pro seu lado. Aí no final, cheguei para ela e falei assim: Cal, nós estamos no sal. Nós temos que amar. Aí estávamos nós ontem em casa. Aí uma pessoa chegou e falou assim: eu preciso falar com você. Eu falei: tá bom. Você precisa amar. Eu preciso falar algo para você. Você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão. Quem aqui já pediu perdão por aquilo que você fez? Você já pediu? Já foi lá pedir? Quem aqui tem problema com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com o vizinho, com o colega do trabalho? Hein? Deixa eu falar para você. Você vai ter que pedir perdão. Ah, mas foi ele que me magoou. Não importa. Você que vai ter que ir. Porque Deus falou muito claramente conosco. E a pessoa veio com um versículo arrasador para nossas vidas. Malaquias capítulo 3, versículo 2, versículo 10, é isso? Depois você lê lá em casa, lá na sua casa, pode marcar. Sabe por quê, queridos? Porque Deus fala o seguinte para você, ó, e para mim. Ele fala assim, ó, segundo mandamento 2:1, Malaquias 2:1, anota aí, falando assim, ó, segundo mandamento. O primeiro mandamento é o quê? O que está dizendo aí? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Fácil, legal. Amar a Deus, é lógico. Deus, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu te adoro, Senhor. O Senhor é meu Deus, né? Deus. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, como é que você quer amar o seu próximo? Repito, se você não se dá conta que você é uma pessoa. Como é que você quer amar o seu próximo se você acaba com a sua vida? Você não sabe o que você quer. Você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda, se vai para frente, se você vai para trás. Você não sabe o que você quer. Elias, ele chegou para o povo em certo momento, acho que é 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 18, que ele fala assim para o povo, fala assim, ó, até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão olhar? Quando vem um fala uma coisa, quando vem outro você fala outra coisa, você fica aí sem saber para onde você vai. Deus está falando para você hoje, está falando para mim, está falando assim, ó, você tem que ter um único Deus, e você tem que se amar. Porque se você não se amar, você não consegue amar o seu próximo, seja quem for. Queridos, como é que você vai conseguir se amar? Como é que você vai conseguir amar o seu próximo? E quem é casado, o próximo é a esposa ou o marido, se nem é você se ama. Se você não se cuida, sabe aquelas mulheres que não se cuidam? Aquelas mulheres que não estão nem aí, deixa a unha ficar desse tamanho, o cabelo ficar lá, nada contra, tá? Cabelo, unha, nada disso. Mas arrumada, né? Mas a pessoa não se cuida, a mulher não se cuida, sabe? Não se cuida. O homem também não se cuida. Esses dias aí eu levei uma bronca da minha amada, assim, passa um perfuminho aí. Eu falei, tá bom, entendi. Eu passo o perfume embaixo do braço, porque, né? Mas
perfumado. Falei, tá bom, entendi. Esses dias já fazia um tempinho, né? Aí eu comecei a me perfumar todinho. Aí eu fui igual o William. O William comprou um vidro de perfume lá, pagou, não vou falar quanto ele pagou, mas aí o perfume que eu tinha lá já há um bom tempo, já está quase acabando. Todo dia eu estou usando. Você tem que se amar. Olha para você mesmo e fala assim, eu tenho que me amar. Olha para você assim no espelho, assim, fala, eu tenho que me amar. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que amar. Porque se você consegue se amar, você vai amar o seu próximo. Se você olha para você com um olhar assim de desprezo, você vai desprezar a outra pessoa também. Mas se você olhar para você com um olhar assim de, nossa, que cara legal que eu sou. Nossa, que bacana que eu sou. Nossa. Você vai olhar para a pessoa e você vai dizer a mesma coisa. Você vai conseguir olhar para o outro e você vai saber, sabe por quê? Porque a pessoa é igualzinha a você. Porque a pessoa que está do seu lado, aquele que está do seu lado é igualzinho a você. Ela tem os mesmos sentimentos e você tem que se esvaziar. Assim como Jesus se esvaziou, eu tenho que me esvaziar, fazer acontecer. Para que eu seja cheio, eu tenho que me esvaziar. Vem cá, Bruno, por favor. Uma música mais ou menos baseada em esvaziar. Eu queria, queridos, que você entendesse uma coisa. E olha só, a promessa que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Existe uma carta lá no céu que está escrita, endereçada ao seu nome. E só vai ser aberta no dia de Deus. Só vai ser aberta quando Deus abrir. Porque lá em Apocalipse está dizendo assim, que ninguém vai abrir essa carta. Só Ele conhece os seus pensamentos. Só Ele sabe quem você é. Só Ele sabe o que você faz. Só Ele sabe para onde você vai. E eu quero te dizer uma coisa, você é muito importante para Deus. Fala assim, olha assim, levanta suas mãos assim para o céu, fala assim, eu sei que Deus me ama. Fala assim, agora eu quero que você fale isso assim com muita dedicação. Eu sei que talvez você tenha vindo para cá, só abaixa um pouquinho, vou falar. Talvez você tenha se sentido, às vezes, deprimido com alguma situação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, falar para você assim, ô cara, você é desprezível, hein? Você tá louco, você está passando por essa situação, você não consegue sair dela. Eu quero que você pense uma coisa. Ao invés de você brigar com essa pessoa, você olha para ela e fala para ela assim, cara, muito obrigado. Você me alertou de uma coisa que eu não sabia. Você sabe, queridos, esses tempos todos eu tenho aprendido algo muito importante. Cada crítica, cada coisa que eu recebo e falo assim, obrigado, Senhor, porque eu não sabia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que a partir de agora eu vou mudar. E eu quero que você mude, no nome de Jesus. Eu quero que você olhe para você e olhe de uma forma tal que mesmo você estando numa situação terrível, difícil, eu não sei como você está. Eu não sei se você está deprimido de uma forma tal que não quer nem se olhar. Eu não sei se você está passando por uma situação tão difícil que você olha assim, você não vê saída, mas eu vou dizer para você, em Cristo Jesus, você tem a saída no nome de Jesus. As coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural. Receba isso em nome de Jesus para a sua vida. Quando você menos esperar, já aconteceu. Quando você menos esperar, já veio. Sabe por quê? Porque da sua boca tem que sair bênção e não maldição. Porque se sair bênção, você vai colher bênção. Mas se sair maldição, você vai colher maldição. Mas a partir de hoje, queridos, eu quero que você entenda uma coisa: fazer acontecer no ano de 2020 é para que você mude radicalmente da sua vida. É para que você entenda de uma coisa de uma vez por todas. Eu sei bem dos seus pensamentos, do que penso de vós. Eu sei bem os pensamentos que penso de você. É o próprio Deus falando. O Senhor está dizendo: pensamentos de paz
sobre a tua vida, e não de mal. Deus está pensando coisa boa de você, queridos. Você pode estar passando, está olhando para você e olha assim, você fala assim: eu não estou vendo saída. Não sei se tem alguém com problema de família, que está desesperado. Eu não sei se tem alguém aqui com problemas de finanças, que está totalmente arrasado. Eu não sei se você mesmo está totalmente destruído internamente. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas eu sei de uma coisa: que os pensamentos de Deus sobre vós é de bem e não de mal. Ele não quer que você saia dessa situação destruído. Ele quer que você saia totalmente vitorioso no nome de Jesus. Quem crê nisso, receba essa parte, receba essa profecia sobre a tua vida. Deus está te dando força para que você saia vitorioso. É para você aprender